Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 34 e até o verso 48. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados, uma vez que receberam o Espírito Santo como nós? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre a experiência da adoração como teologia, como conteúdo, como confissão de fé. Porque, sobretudo, Pedro tinha algo a dizer para Cornélio. E essa foi a razão de toda a movimentação do nosso texto. A visão que Pedro teve, a visão que Cornélio teve, o ir e vir de servos e de Pedro, para que Cornélio estivesse com Pedro na sua casa, tudo isso aconteceu para que Cornélio ouvisse a mensagem, para que Cornélio recebesse orientação, para que Cornélio aprendesse a verdade. Porque Cornélio precisava saber que é possível que uma pessoa seja religiosa e extremamente religiosa, sendo absolutamente ignorante ao mesmo tempo das coisas de Deus. É possível que você seja religioso, sincero e ao mesmo tempo ignorante em relação àquilo que Deus quer, em relação à palavra de Deus, em relação à vontade de Deus. Cornélio era um homem temente ao Senhor. Cornélio oferecia sacrifícios regularmente, contribuía com os pobres, era respeitado por todo o povo que com ele convivia, mas era ignorante a respeito da verdade de Deus. E Deus queria que Cornélio soubesse da sua verdade, e por isso usou Pedro para pregar-lhe uma mensagem com um conteúdo absoluto. É o que nos move nessa noite, é o que move a nossa vida cristã, a palavra de Deus, a verdade de Deus, aquilo que Deus tem a nos dizer. Porque a verdade sobre Deus precisa brilhar, irmãos. A grande disputa teológica no começo da Idade Média foi em relação à revelação de Deus. Será possível que alguém conheça Deus por meio da obra criada, da natureza criada? Ou só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho? E homens como Agostinho de Hipona, que é um dos teólogos mais brilhantes da história do cristianismo, disseram que não podemos conhecer o Senhor apenas através da criação. Porque embora a criação nos diga que há um Deus por trás de tudo isso, e quando você vê uma flor desabrochar, um passarinho cantando, uma natureza maravilhosa à sua frente, um riacho caudaloso e de águas transparentes, animais tão bonitos que você fica impressionado, tudo isso faz com que você suponha
que há uma mente criativa por trás de tudo isso, que isso não é fruto do acaso e não pode ser. O mundo que você conhece não caminha a passos largos para uma condição melhor. Pelo contrário, o mundo que você conhece está se degenerando. Se há uma evolução, ela está para trás, não para frente. E o fato é que quando você olha para tudo isso, você pensa que há um Deus. Só que o que mais você pode saber sobre esse Deus? Que ele se ira, por exemplo? Que ele é um apaixonado, por exemplo? Que ele tem princípios e valores morais a compartilhar com o ser humano, por exemplo? Uma tribo pode olhar para a natureza e decidir que é preciso sacrificar crianças para aplacar a ira dos deuses. Uma outra tribo pode olhar para a mesma natureza e entender que deve praticar rituais antropofágicos, em que uns comem a carne dos outros para receber poder de solucionar problemas. Uma outra tribo pode, observando a mesma natureza, entender que o valor moral mais importante no relacionamento entre as pessoas é a mentira e a traição. Existem tribos que supervalorizam a traição. Os missionários têm dificuldade de pregar o evangelho, porque falam de Jesus e a tribo se apaixona por Judas, por causa dos valores. Você percebe? A observação da natureza não diz para você quem é Deus, só diz para você que deve haver um. Precisamos saber de que Deus está nos falando. Qual é o seu desejo para nós? Qual é a sua vontade? Não queremos ser religiosos, queremos ser amigos de Deus. Amém, irmãos? Queremos estar com o Senhor, crer naquilo que Ele quer que nós creiamos, viver de acordo com o que Ele quer que nós vivamos. E para isso nós temos a sua palavra. E Cornélio precisava ouvir a mensagem. E precisava aprender lições que Pedro podia lhe ensinar. E a primeira lição que Pedro compartilha na casa de Cornélio é a seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a primeira lição. Quando você se aproxima de Deus e tem uma experiência com Deus e adora Deus, a primeira descoberta que você faz é que Deus não pode fazer acepção de pessoas. Que Ele ama todos igualmente. Pedro diz isso para Cornélio. Agora eu compreendo que o Senhor não trata as pessoas com parcialidade. Por que Pedro estava dizendo isso? Porque ele era um judeu tradicional, criado na cultura judaica da sua época, que via os não-judeus como afastados da graça do Senhor. E aí, de repente, ele está na casa de um cidadão romano, que como ele está recebendo o Espírito Santo, que como ele está tendo visões da parte de Deus, que como ele é amado do Senhor, e Pedro deixa cair os seus preconceitos e diz: eu reconheço que Deus ama todos igualmente. E que todos devem saber desta verdade. Deus é amor e ama as pessoas. A maior descoberta que você faz quando se aproxima de Deus é que Deus ama você. Porque o tanto que Ele é grande, o tanto que Ele é maravilhoso, o tanto que Ele é poderoso, lhe daria o direito de ser completamente indiferente em relação a você. Mas aí você o adora e descobre que os braços dele estão abertos. E que o coração dele está aberto, e que você é bem-vindo na presença dele, e aí todas as barreiras caem. Tem dois tipos de sentimentos que Deus quer tratar na nossa vida. De um lado, o orgulho. Do outro lado, os complexos de inferioridade. Ambos nos afastam de Deus. O orgulho nos faz acreditar que nós somos melhores do que os outros e merecedores de tudo aquilo que Deus possa fazer, e isso nos afasta dele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. O orgulho nos afasta do Senhor, mas os complexos de inferioridade também, porque nós nos vemos como pessoas que nunca vão conseguir nada de Deus, que são piores do que as outras pessoas. Deus pode amar o outro, a mim Ele não vai amar. Eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou triste, eu sou terrível. Só que não do ponto de vista da humildade, do ponto de vista da autocomiseração. Gente que diz assim: ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não faço nada certo, nada que eu faço dá certo. Gente que tem um espírito que está distanciado do Espírito de Deus. É claro que existe uma tese que diz que tanto os complexos de inferioridade quanto o orgulho são a mesma coisa. Paul Tournier diz isso. Ele diz que o complexo de inferioridade talvez seja a pior expressão do orgulho. Porque você só é complexado porque não gosta de ser pior. Você queria ser melhor. Só dói a sensação de que você é menor do que os outros, pelo tanto que você queria ser maior do que eles. Mas independentemente se estamos falando da mesma coisa ou não, esses dois extremos são perigosos. E quando nós encontramos o Senhor e temos uma experiência de Deus, isso cai na nossa vida, porque independentemente das nossas diferenças, o Senhor está no centro.
E aí compararmos-nos uns com os outros é a mesma coisa que ficarmos comparando pequenas folhas de árvores no contexto de um paraíso maravilhoso à nossa frente. Pense que você está diante de um mar maravilhoso, um pôr do sol lindíssimo, uma areia branquinha, ondas na medida certa, gaivotas voando. Já está com vontade de viajar, não está não? E aquela natureza exuberante, montanhas verdinhas, cheias de árvore. E aí você fica lá comparando duas folhinhas de árvore uma com a outra. Ah, essa é mais bonita. Essa aqui é mais feia. Ah, essa é mais importante. Essa aqui é menos. É a mesma coisa na nossa vida. Quando nós estamos diante de Deus, as nossas diferenças são tão pequenas, diante da diferença absoluta que há entre Deus e nós o adoramos porque Ele é tão lindo e nós tão pequenos, que se eu sou melhor que o meu irmão ou pior, isso não vem ao caso. Talvez por isso Kierkegaard tenha dito naquele livro Desespero Humano, que adorar, que traduz crer, traduz também que a diferença de natureza entre Deus e os seres humanos permanece um abismo infinito. Quem, contemplando o Senhor, vai ficar observando se é melhor ou pior que o irmão do lado? Quem, estando diante de Deus, vai se sentir menos amado ou mais amado do que o vizinho? Deus nos ama, irmãos. Deus ama você. Do jeitinho que você é, com os seus problemas, defeitos. Ele quer mudar você? Quer, para o seu bem. Ele quer fazer de você um pai mais amoroso, uma mãe mais amorosa, um marido mais abençoador, uma mulher mais abençoadora, um amigo mais leal e confiável. Deus quer usar a sua vida, mas você é bem-vindo do jeito que você é. Porque graça, como diz Philip Yancey no livro Maravilhosa Graça, significa isso. Que não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, como também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus nos ama e ponto final. Agora, Pedro também sabia que embora Deus nos ame igualmente, Deus tem filhos mais íntimos. Porque, como diz Ricardo Gondim, nenhum pai, nenhuma mãe tem filho preferido, mas todo pai e toda mãe tem um filho mais íntimo. Quando você tem 3 ou 2, você sabe que deve amá-los igualmente. Mas você também consegue perceber qual é o filho que corresponde ao amor de uma maneira mais amável também. Mais amorosa, mais dada. Você vai no shopping com seus 2 meninos. Passados 10 minutos de passeio no shopping, um está agarrado na sua perna, o outro sumiu. Anuncia o danado no microfone. Chama a segurança. Cadê esse menino? Ele desapareceu, não foi roubado não. Ele some de propósito. Você não pode dar uma bobeira que ele desaparece. Vai sair de casa com 15 anos. Aí, pastor, bate na madeira, vira essa boca para lá. Não tem filho que é assim? Você faz de tudo para ele ter um tempo com você, mas ele só quer ir para fora. Mas você tem um outro que você ama igual, mas ele está mais perto. Ele faz mais questão, ele tem palavras mais amorosas. Por isso que Pedro continua dizendo, agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas também que tem prazer naqueles que são justos e fazem o que lhe agrada. Esse é o desafio. Quando você descobre o tamanho do amor de Deus, você tem vontade e prazer de andar nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a primeira lição que Cornélio teve que aprender. Segunda lição que Cornélio aprendeu, que Jesus Cristo é o centro da fé. Jesus Cristo é o centro da fé. Cornélio está ouvindo Pedro e Pedro lhe diz o seguinte, você sabe, Cornélio, a mensagem que foi pregada entre os judeus sobre Jesus Cristo, que é a boa nova do Evangelho e que é o Senhor de todos. E ele foi morto, mas ressuscitou. E é quem pode salvar as nossas vidas. Se há uma verdade que nós precisamos resgatar na igreja evangélica hoje, é a verdade da centralidade de Cristo. O que é que está acontecendo hoje? E é importante que você saiba disso. Principalmente no contexto evangélico. Você está sendo tentado, seduzido, a crer no poder da sua fé. Hoje, Cristo não é mais central na mensagem que está popularizada da igreja. Ele é secundário. Central é a fé. Você é chamado a crer no tanto que você é capaz de crer. Você está com problema? Tenha fé. Você precisa de ajuda? Fé. Você não está vencendo? Mais fé. Você quer uma vitória especial? Exercite a fé. Você quer uma experiência extraordinária? Busque fé. A fé é o caminho. E a fé é o fim. Não se fala mais de outra coisa a não ser
do quanto você é capaz de crer. Irmãos, claro que nós temos que crer, principalmente na palavra de Deus. Mas a razão da nossa vida ser abençoada e de nós termos vitórias e de nós sermos felizes não é o fato de termos fé, é o fato de a nossa fé estar colocada em Jesus. Em Jesus. Jesus é o centro. Você quer entender a Bíblia? Não é fácil entender a Bíblia. A Bíblia tem textos difíceis. Para mim, a Bíblia tem 2 textos muito difíceis sobre os quais eu nunca preguei, até onde eu sei eu nunca vou pregar em hipótese alguma. E eu nunca vou falar para você quais são. Em hipótese alguma. Porque você vai ficar me perturbando a vida. E eu já estudei, eu já li a Bíblia várias vezes, de capa a capa, os livros, esses textos, já li várias vezes, comentários, eu não entendo. Um dia a Cristiane falou assim, Marcelo, fala para mim quais são. Eu falei, não, nem para você, danada, vai que você conta. Não entendo, tem coisas que eu não entendo. E glória a Deus por isso, estamos falando de Deus, não estamos falando de uma caixa de chocolate. Estamos falando do Criador do universo, eu não quero entender tudo, eu estou satisfeito por não entender tudo. Mas se você quer entender o básico, eu vou te dar uma pista. Para você entender o Antigo Testamento, você precisa saber que o Antigo Testamento é uma história da salvação, baseada numa expectativa messiânica. Quer entender o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma história da salvação, baseada numa revelação messiânica. O que acontece no Antigo Testamento? Desde o pecado de Adão e Eva, fica prometido um descendente que vencerá a serpente. O teu descendente pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Ali começa a saga do Messias. E ele passa a ser aguardado de uma maneira absolutamente desejosa. O tempo vai passando, aparece Moisés. E Moisés é uma espécie de Messias. Porque ele é um líder como o povo jamais conheceu. Mas ele mesmo diz, Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. O povo fica na expectativa de que talvez seja Josué. Mas não é Josué, porque Josué acaba sua carreira da maneira mais desinteressada que alguém pode acabar. Ele diz, vocês agora decidam a quem querem servir. Se o Deus dos cananeus, se o Deus dos amorreus ou dos moabitas, eu e a minha casa serviremos a Yahvé. E Josué simplesmente sai de cena. Aí surge Davi. E a expectativa messiânica é renovada de uma maneira extraordinária. Talvez seja ele, mas ele diz num dos salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Os reis vão se sucedendo. O reino se divide. O Messias é cada vez mais desejado. Os impérios chegam, babilônico. O assírio primeiro, depois o babilônico, depois o medo-persa, depois o grego. O grego se divide. Seleucidas de um lado, Ptolomeus de outro. Os Seleucidas acabam com os judeus, perseguem, matam, sacrificam porcos no altar. O Messias é tão esperado. Mas antes que ele pudesse aparecer, Isaías aparece com uma profecia. E embora Israel tivesse desenvolvido a sua fé messiânica, na certeza de que um rei viria com poder para impor o seu reino e restituir a paz, Isaías tem uma profecia muito difícil. No capítulo 53 ele diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Nós o olhamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Todavia, ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí a expectativa messiânica vai para as raias do absurdo. Quem, meu Deus, poderá encarnar tudo isso? Rei de um lado e servo de outro. Vencedor de um lado e sofredor de outro. Vencendo de um lado e sendo torturado de outro. Até que aparece em Nazaré, lugar pobre, periférico. Um sujeito nascido em Belém, lugar pobre, chamado Jesus. E o Espírito Santo está sobre ele. E ele prega como ninguém jamais pregou. E ele cura como ninguém jamais curou. E ele liberta oprimidos pelo diabo como ninguém jamais libertou.
E ele é chamado para ser rei, mas ele prefere estar com os pobres e oprimidos. E ele vence, e ao mesmo tempo é alvo da inveja das pessoas. E quando os poderosos da sua época finalmente se levantam contra ele, ele é preso, torturado e morto numa cruz. Seus discípulos se desesperam. Nós achávamos que talvez fosse ele o redentor de Israel. Mas ao terceiro dia, ele aparece ressurreto dentre os mortos. Aparece para mais de 500 testemunhas que fundam em seu nome o movimento mais poderoso da história da humanidade. A igreja avança, começa a crescer no poder do Espírito. E hoje, 2000 anos depois, esse judeu de Nazaré, chamado Jesus, tem mudado as nossas vidas, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Ele é o centro da nossa fé. E é por causa dele que nós estamos aqui. E por último, terceira lição que Cornélio aprende de Pedro: que o Espírito Santo é livre para agir. O Espírito Santo é livre para agir. Pedro ainda falava quando o Espírito Santo desce. Você aprendeu quando pequeno que quando uma pessoa fala, a outra... Na verdade, o que você aprendeu é que quando um burro fala, o outro burro abaixa a orelha. Burro foi quem inventou isso. Porque Pedro ainda falava. E o Espírito Santo não fez caso de que Pedro ainda falasse. Desceu sobre aquelas pessoas e elas começaram a falar em outras línguas. E Pedro ficou impressionado. Porque o dom de línguas aconteceu no Pentecoste, pouco tempo antes, na vida do próprio Pedro e dos demais apóstolos e dos discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo. E aí, de repente, um novo movimento começa. E agora eles estão vendo aquele movimento alcançando os gentios de uma maneira tão extraordinária. O dom de línguas ali é uma evidência de que o Espírito está agindo em pessoas que Pedro e os seus colegas jamais imaginariam que o Espírito ia agir. E a gente descobre que toda essa obra só tem razão de ser se o Espírito Santo agir. Irmãos, vamos falar a verdade? Uma igreja só vai para frente se for dirigida pelo Espírito Santo. Porque esse é o desafio da vida cristã, senão não há cristianismo. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. O que uma igreja precisa é ser cheia do Espírito Santo. Se nós precisamos resgatar a centralidade de Jesus, nós também precisamos resgatar a convicção de que a vida só acontece no poder do Espírito. O Deus do céu está presente na sua criação pelo seu Espírito Santo, presente em nós, agindo em nós. E o passo mais sábio que a gente dá é morrer para nós mesmos e deixar o Espírito viver a vida de Jesus em nós. Uma igreja não precisa de célula para ser igreja. Mas não é isso que a igreja precisa para ser igreja. Tem muita igreja sem célula que é igreja tão abençoada quanto ou mais. A igreja não precisa de um conselho para ser igreja. Mas tem um monte de igreja sem conselho que vai. O que uma igreja precisa de fato, e ela não pode abrir mão, é ser cheia do Espírito. Conduzida pelo Espírito. Você não precisa no seu casamento de terapia conjugal ou de mais dinheiro para o sustento do seu lar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo no trato com a sua esposa ou no trato com o seu marido. Você não precisa de cartilha para educar seus filhos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa de treinamento para ser um profissional mais ético e com mais caráter. Você não precisa de treinamentos motivacionais para ser uma pessoa mais honesta. Você não precisa de intervenções terapêuticas no ambiente do seu negócio para ter um melhor ambiente de trabalho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo onde você trabalha. Porque quando o Espírito age, não é que as coisas saem do controle, elas saem do nosso controle para entrar no controle de Deus. E a vida acontece, irmãos. Você não precisa de mais apoio no seu ministério. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo vão em frente, irmãos. E uma igreja que não é cheia do Espírito ainda não entendeu o que é ser igreja. Porque é o que eu quero ver na cidade em que nós moramos. Um avivamento da parte do Deus vivo e verdadeiro. Transformando as estruturas, quebrando os corações, aproximando pessoas, restaurando as famílias, mudando o tipo de programa que aparece na televisão, trazendo ética para os relacionamentos financeiros, empresariais. Quando o Espírito Santo age, as coisas acontecem. Eu tenho orado sobre isso. E eu sei que você quer orar sobre isso também. Que o Espírito Santo faça a obra. E nós sejamos apenas instrumentos do seu poder e da sua graça. Amém, irmãos? Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você.
Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.